Mais um dia de EOFC Corinthians e tudo que você não pode perder sobre o nosso timão. Olha os destaques de hoje. O nome de um atacante que a gente está falando bastante nos últimos dias é alvo do timão, só que, gente, ele não marca há mais de um ano. E a gente vai falar um pouco mais disso e outros números dele. A outra notícia de hoje é que Palácios já treina afastado do elenco. E eu explico tudinho para vocês também nessa notícia. A outra coisa é a volta do Brasileirão, dia 13, nesse final de semana, já tem jogo pelo Timão e eu passo para vocês também o preço dos ingressos para quem quiser curtir direto na Neoquímica Arena. E a gente fecha o giro de notícias de hoje, dessa terça-feira, dia 8 de julho, com a classificação do Brasileirão e como que a gente está nessa tabela. E bora então começar o EOFC Corinthians nessa terça-feira, 8 de julho. Bora! Bom, a gente não sabe se isso é sério ou se não é, né? Do interesse do nosso Corinthians para cima de Carlos Vinícius. Mas é o seguinte, gente. O Corinthians está avaliando a possível contratação do atacante, o Carlos Vinícius, que está sem clube desde o término de seu contrato com o Fulham, da Inglaterra, que joga a Premier League. Só que um ponto relevante, muito relevante sobre esse jogador, é que ele não marca gol já tem mais de um ano. O seu último gol foi em 17 de março de 2024, quando ele estava emprestado para o Galatasaray, porque o Carlos Vinícius disputou só 4 partidas pelo Fulham na última temporada, o que contribuiu para o seu período sem balançar as redes. Apesar desse histórico recente de 0 gols, o atacante possui um currículo com passagens por grandes clubes europeus, viu? Ele tem atualmente 30 anos de idade, demonstra interesse em voltar para o Brasil, interesse ou desespero? E também quer defender o Corinthians, até porque ele se manchou com o nosso rival São Paulo quando ele enalteceu o Corinthians e aí o São Paulo saiu da jogada e não quis mais ele. Ele estaria, inclusive, disposto a reduzir de novo a sua pedida salarial para facilitar o acerto com o Timão. Ou seja, é muito provável que o Corinthians seja o único clube interessado no Carlos Vinícius. Atualmente, o Corinthians está priorizando a contratação de pontas, mas permanece atento a essas oportunidades, igual o Carlos Vinícius, né? Mas o histórico como um atacante não vai ajudar muito o cidadão, não. Vamos ver o que o Timão vai decidir. A janela de transferências está programada para abrir na próxima quinta-feira, 10 de julho, depois de amanhã. E o clube não tem, repito, não tem nenhuma negociação próxima de ser concluída. Recentemente, o nosso Timão só encerrou as conversas mesmo com o Biel do Sporting. E tudo de mercado da bola para o nosso Timão e outras notícias, obviamente, você vai acompanhando aqui. Se você está assistindo um corte, inclusive, tem o programa completo com todas as notícias para você assistir, hein? Então, bora agora para notícia 2 de hoje. E a notícia é sobre o Palácios, viu? Porque o Corinthians decidiu retirar o lateral esquerdo Diego Palácios dos treinamentos enquanto ele já está negociando transferência para o Austin Football Club dos Estados Unidos. Lembrando que o Palácios já jogou no Los Angeles Football Club, também da Major League Soccer. No final de semana, também nesta segunda-feira, o jogador equatoriano permaneceu só na academia do CT Joaquim Grava, trabalhando separadamente dos outros atletas. Ainda tem detalhes a serem acertados para que a ida do Palácios para o Austin Football Club seja confirmada. A proposta do clube da Major League Soccer é por empréstimo de 1 ano, pagando os salários do atleta. O Corinthians seguiria então arcando com direitos de imagem e luvas, ou seja, vai se livrar financeiramente, só que não, porque ainda vai gerar custo para o Timão. A intenção do clube é tirar ele dos treinamentos para evitar que algum problema físico acabe, zicando a transferência. O Palácios tem atualmente 25 anos, está fora dos planos do Timão, que conta com outros 3 nomes para a mesma posição: Canguilherri, Hugo e Matheus Bidu.
Então, nessa segunda, o Corinthians já deu continuidade à preparação para o retorno para o Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior promoveu o enfrentamento ali em espaço reduzido e depois organizou certinho um trabalho coletivo. Ainda em transição do departamento médico, o Yuri Alberto, de novo, não treinou com bola, mas a recuperação está muito mais acelerada do que o esperado. Vamos lembrar disso. A previsão era de até 5, 6 meses. Ele vai voltar em menos de 3 meses. Então, essa é a notícia. Vamos ver então se Palacios vai para o Austin. E se talvez eles gostarem do Palacios, pode comprar, né? Que comprem, porque daí não ficam gerando custo pra gente. E bora falar da volta do Brasileirão. Finalmente, o nosso timão volta a jogar nesse final de semana, recebendo o Red Bull Bragantino. E eu vou falar para vocês aqui todos os valores e colocar aí na tela também a imagem para ficar mais fácil para vocês. Então, olha aí na imagem as informações dos preços dos ingressos, enquanto eu vou falando para vocês algumas informações que o Corinthians abriu nessa terça-feira, 8 de julho, a venda para os ingressos do jogo desse domingo, dia 13 de julho, às 19 horas, às 7 horas da noite, contra o Red Bull Bragantino, jogo que vai ser na Neoquímica Arena, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os valores dos bilhetes variam entre R$ 75 e R$ 280, mas há uma série de descontos que variam entre 26% a 71% de desconto para os membros do plano sócio-torcedor. E você que ainda não é sócio-torcedor, eu te convido a ser, viu? Porque vale muito a pena. As vendas são exclusivamente pelo site fieltorcedor.com.br. A gente que já está acostumado sabe disso, mas quem não está acostumado, quem vai pela primeira vez na Neoquímica, então fique sabendo, a venda dos ingressos é exclusivamente pelo site fieltorcedor.com.br e não vai ter comercialização dos ingressos nas bilheterias físicas. Vai ser o primeiro duelo com a obrigatoriedade do cadastro de biometria facial, que finalmente agora está funcionando na Neoquímica. Vão ser 7 etapas de pré-venda até a comercialização para o público geral, tá? Então, ó, os valores estão aí na tela: setor norte, sul, leste superior, oeste inferior, superior, tá tudo aí para você ver o preço certinho. E com certeza nos vemos lá na Neoquímica Arena para esse jogo de volta do Brasileirão. E agora, para encerrar, eu vou mostrar para vocês a classificação do Brasileirão, né? Porque faz tanto tempo que a gente não fala disso, então agora bora falar aí da classificação do Brasileirão. Lá no topo da tabela, Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Palmeiras, Bahia, Fluminense. E daí depois a gente tá aí na terceira leva dessa tabela do Brasileirão, né? Onde tem Atlético Mineiro em 7º, Botafogo em 8º, Botafogo que venceu o PSG, olha só. Mirassol em 9º e a gente ali, ó, amargando a 10ª posição no Brasileirão com 16 pontos. Tudo bem que a diferença para o Botafogo, que tá em 8º, é de 2 pontinhos. Mas depois a gente tem que pensar a nossa vida e repensar a nossa vida, porque para entrar no top 5, que é ali onde está o Bahia, já é uma diferença maior. O Bahia tem 21 pontos e a gente tem 16. Mas vamos com calma, vamos torcer para principalmente nosso trio de ouro aí, né? Que tem o Memphis, o Garro e o Yuri Alberto, de colaborarem com o nosso timão nesse segundo semestre, nessa volta do Brasileirão. Ó, se você chegou até aqui, já te convido a se inscrever aqui no canal Notícias todos os dias sobre o nosso timão com exclusividade. Tudo certinho, um perrengue criar tudo isso para vocês, fazer tudo isso acontecer, mas eu agradeço muito a todo mundo que tá aqui todo dia assistindo, belezinha? Até amanhã então com mais EOFC Corinthians. Beijinho, tchau!